Vamos lá, pessoal. Olha só, hoje a nossa dica envolve um dos princípios da administração pública, que é o princípio da eficiência. Mas, Licinia, por que o princípio da eficiência tem pertinência com essa temática, né? O que muda? Sempre que eu falar, em eficiência, nós estamos conjugando dois elementos: produtividade, de um lado, e economia do outro. Então, para que haja eficiência, para que esse princípio da eficiência previsto na Constituição, lá no artigo 37, caput da Constituição, que veio e que inclusive foi introduzido pela Emenda Constitucional 19 de 98, para que esse princípio seja respeitado, eu tenho que conjugar produtividade e economia. E aí, um dos desdobramentos que nós temos decorrentes aí desse princípio da eficiência diz respeito ao artigo 169 da nossa Constituição Federal. Esse dispositivo, ele cuida de gastos com folha de pagamento e despesa de pessoal e estabelece limites que estão previstos, inclusive na Lei de Responsabilidade Fiscal, limites que devem ser gastos com folha de pagamento na União, Estado, DF e município, ou seja, a despesa com pessoal ativo e inativo da União, Estados, Distrito Federal e municípios não pode exceder limites que estão aqui previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Para a União, 50%, para estados e municípios, 60% é o percentual do que pode ser despendido, quanto que em recursos econômico-financeiros podem ser gastos com folha de pagamento. A partir do momento que nós estivermos acima desses limites previstos na LRF, na Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos que tomar providências. Tomar providências para que esse princípio da eficiência seja respeitado. E quais são essas providências? Exoneração de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. E se ainda assim, após exonerar esse quórum de pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão, eu ainda assim estiver acima dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, aí então eu passo para exoneração de servidores não estáveis, tantos quantos necessários para adequar esses gastos com o previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e para que haja observância do princípio da eficiência. Nós temos ainda alguns desdobramentos e aprofundamentos importantes. Então, já que eu falei aqui em cargo em comissão, eu gostaria de aprofundar essa temática com você. Veja lá, sempre que você pensar em cargo em comissão, o cargo em comissão é uma exceção ao concurso público. Por quê? Porque o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, ele prevê como regra a obrigatoriedade de concurso público sempre que alguém quiser ocupar um cargo ou um emprego público. Então, essa que é a nossa ideia central. Vai ocupar um cargo, vai ocupar um emprego público, essa pessoa tem que ser aprovada em um concurso de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou do emprego. Excetuadas as hipóteses em que a nomeação vai ser livre. Quando que a nomeação vai ser livre? Quando nós estivermos diante de cargos em comissão. E aí a nomeação é livre e a exoneração é livre. Então, eu tenho nomeação e exoneração livres, Tanto a nomeação quanto a exoneração. Então, esse é o primeiro ponto. É claro que essa liberdade de nomear, ela tem algumas peculiaridades, da mesma forma que a exoneração também tem, e que eu já vou contar para você. Na liberdade de nomeação, essa liberdade ela está condicionada à observância de uma súmula, que é a súmula vinculante 13,
que é uma súmula que o Supremo Tribunal Federal ocorre a proibição do chamado nepotismo. O que é isso? O parente não pode. O parente até o terceiro grau, inclusive, não pode ocupar cargo em comissão. E por que não? Porque é uma forma de obedecer não só o princípio da eficiência, mas também o da igualdade ou isonomia, o da moralidade, é de escolher, na verdade, né, quem vai ocupar aquele cargo, aquela pessoa que seja mais eficiente e não uma pessoa que vai ser escolhida por ser parente da autoridade nomeante. Então, cuidado aí com isso. Então, é uma liberdade para nomear, uma liberdade para exonerar, como previsto na parte final do artigo 37 do texto constitucional. Todavia, essa liberdade de nomear, ela tem que respeitar o enunciado da súmula vinculante 13. Agora, e no que tange à exoneração? Veja lá, quando eu falo em exoneração, a chamada exoneração ad nutum, nós também temos uma peculiaridade com relação a isso. Qual? Que na exoneração ad nutum, o que acontece? Se eu vou exonerar alguém e eu vou exonerar pelo motivo X é o meu motivo. Então, por exemplo, vou exonerar porque não tenho dinheiro para pagar mais o servidor que ocupa o cargo em comissão A. Então, meu motivo é a falta de recursos financeiros. Eu poderia não falar esse motivo. Simplesmente falar, olha, fulano A, você não vai mais ocupar o cargo em comissão, por quê? Porque é tanto livre para nomear quanto para exonerar. Eu não preciso elencar os motivos. Porém, se mesmo precisando não falar o motivo, eu quero falar para o A que eu estou exonerando e que o motivo da minha exoneração é reduzir gastos com folha de pagamento. Tá? Olha, fulano A, meu objetivo é, com a sua exoneração, pensar na redução de gastos com folha de pagamento. Se esse é o nosso objetivo, se esse é o meu objetivo, e uma vez que esse motivo seja alegado, passa a incidir uma teoria que tem o nome de Teoria dos Motivos Determinantes, lá do GESE, o acento ao contrário mesmo porque é francês, que estabelece o quê? Pela teoria dos motivos determinantes, que o administrador está vinculado aos motivos que escolheu para a prática do ato. Então, se o motivo que eu escolhi para a prática do meu ato era a redução de gastos com folha de pagamento, eu estou vinculada a esse motivo, o que significa dizer que no dia seguinte eu não posso contratar o servidor B, porque se o motivo é verdadeiro e se de fato eu não tenho dinheiro para pagar o A, então eu também não tenho dinheiro para pagar o B. Se é verdade que eu não tinha dinheiro e que o motivo que eu aleguei para exonerar o servidor A era redução com gastos de folha de pagamento, então eu não posso gastar para pagar o B. Por quê? Porque incide a teoria dos motivos determinantes. Essa, então, é a nossa aula de hoje, com uma super estruturação de um tema que é complexo e com todos os links relacionados aí a esse tema. Nas redes sociais, @LicíniaRossi. Espero você lá no meu Instagram, no Twitter, no Facebook, em tudo quanto é rede social. Um beijo grande e até a próxima aula.